Gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos estudar sobre a segunda geração modernista, só que em poesia. Na aula passada a gente viu sobre a prosa e hoje a gente vai conhecer os escritores e quais características que são comuns a essa geração. Antes da gente ir direto ao assunto, eu queria saber de vocês, como vocês estão? Respondam aí nos comentários, como estão os estudos de vocês, quais são as suas dificuldades. Também pode conversar comigo via WhatsApp. O importante é que a gente aprenda esse conteúdo, uma vez que ele é extremamente importante para a aprendizagem de vocês, ok? Gente, só uma curiosidade. Como vocês estão aí em casa? Estão cuidando direitinho, penteando pelo menos o cabelo, porque a professora tem um tempão que nem isso faz. Hoje vocês estão conhecendo também o meu quarto, né? Eu escondi as roupas sujas, deixei um pouco escondidas ali, mas tá tudo bem. Beijo para vocês e vamos lá para a segunda geração modernista, gênero poesia. Vamos? Então vamos lá, pessoal. Como eu já disse, inclusive desde os vídeos passados, essa segunda fase modernista vai do ano de 1930 a 1945. Só relembrando, é uma fase de consolidação, ou seja, de concretização e afirmação dos novos valores modernos. Atenção, essa geração de 30 não foi combativa, foi construtiva, ou seja, os escritores, tanto da prosa quanto da poesia, tinham a preocupação de assumir uma postura séria com relação ao mundo. Quais são as características dessa geração de 30? Inicia-se com o livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade, aprofunda os ideais e propostas da primeira fase, os versos são livres, há uma poesia mais objetiva, mais sintética, os escritores questionam a realidade, há também a busca pelo eu indivíduo, ou seja, o eu estar no mundo. Há também uma investigação do papel do artista. Vários são os escritores que investigam qual é o papel do artista na sociedade, no mundo. Há também a questão da metalinguagem. Muitos escritores tentam, a partir do fazer poético, explicar o próprio fazer poético, ou seja, a poesia explicando a própria poesia. Durante essa geração de 30, há uma vertente mais intimista e espiritualizada. Essa vertente a gente vê muito na poetisa Cecília Meirelles. Evidencia-se também a fragilidade do eu, e quase todos os escritores abordam essa fragilidade do eu, uma vez que os escritores conviviam em um contexto histórico extremamente conturbado, imbuído de guerras, de ditadura e tantas outras questões históricas que nós já vimos na aula passada. Quem são os escritores dessa geração? Comecemos com a escritora Cecília Meirelles. Há também o escritor Mário Quintana, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e Jorge de Lima. A Cecília Meirelles escreve obras tanto em poesia quanto em prosa. Ela também foi uma grande tradutora brasileira. Há em Cecília Meirelles uma influência simbolista, por isso que a gente vai observar em seus poemas uma certa musicalidade, sugestão, um jogo de imagens, de sons e cores. Todas essas características são próprias do simbolismo. Por isso que a Cecília Meirelles é conhecida como uma escritora neossimbolista. Além disso, há em Cecília Meirelles o uso de um lirismo que aborda a fugacidade do tempo. O quanto o tempo é passageiro, o quanto a vida é passageira, o quanto as mudanças são imprevisíveis e, por vezes, a gente não consegue observar que as mudanças realmente aconteceram. Por vezes, a gente se vê no espelho e se pergunta, tal como a poetisa se perguntou, em que espelho ficou perdida a minha face? Outra característica da poetisa Cecília Meirelles é o uso de versos curtos e com ritmo. A escritora Cecília Meirelles é extremamente subjetivista, por isso que ela pertence a essa corrente mais espiritualista do modernismo.
Mas será que a Cecília Meirelles escreveu só nessa vertente? Não. Há também obras como O Romanceiro da Inconfidência, que é de engajamento social, mas não deixa de ser também cheio de sugestões, de imagens, de cores. Outro escritor dessa fase é o Mário Quintana. Uma das suas obras mais representativas é A Rua do Catavento. O Mário Quintana é conhecido como poeta da simplicidade. Há em sua poesia temas ligados à melancolia, à morte, à solidão, à infância, e o amor, por vezes, vem em tom irônico. A sua linguagem é vaga, imprecisa e rica, às vezes. Costuma-se analisar em seus poemas uma poética desencantada com o mundo. Observa-se também na literatura de Mário Quintana uma vertente mais espiritual, à la Cecília Meirelles. Há também na poesia de Mário Quintana um certo subjetivismo, e muitas pessoas observam em sua poesia que não há uma preocupação com as temáticas sociais da época. Já o escritor Murilo Mendes tem um estilo extremamente próprio, o que o aproxima de um certo surrealismo europeu. Ele escreveu os chamados poemas piadas, escreveu sátiras e também escreveu poemas com temáticas ligadas à política e à sociedade. O poeta explora os estados de consciência do ser humano através de jogos de imagens. Muitos dizem que ele é um poeta de difícil interpretação. Vinícius de Moraes é conhecido como poetinha dessa fase. Costuma-se dividir didaticamente a sua poesia em 3 fases. Na primeira fase, o poeta é mais místico, neossimbolista, assim como o Mário Quintana, assim como a Cecília Meirelles. Nesse contexto, ele escreve versos mais longos, melancólicos e tem uma linguagem um pouco mais complexa. A sua segunda fase, há uma aproximação com o mundo material. O poeta preocupa-se mais com as questões sociais e nessa fase ele também escreve sonetos. E há também, em contraposição, o uso de uma linguagem mais coloquial. Na terceira fase, o poeta já escreve versos mais curtos, sonetos, e, por vezes, há essa aproximação com o classicismo de Camões. Outra característica bastante presente na poesia de Vinícius de Moraes é a presença do erotismo, de temas ligados à saudade, à paixão, o desejo, à separação. Há, inclusive, um poema de Vinícius de Moraes que se chama Soneto da Separação, que nós leremos no nosso sarau virtual. Há também, na poesia de Vinícius de Moraes, aspectos relevantemente sociais, uma vez que o poeta se engendra nas questões políticas, sociais e econômicas da época. Inclusive, em poemas como Rosa de Hiroshima, o poeta vai refletir sobre a Segunda Guerra Mundial. A partir de 1950, o poeta já se encontra com a música e se torna um dos grandes compositores e intérpretes da música popular brasileira. O escritor Carlos Drummond de Andrade, o nosso itabirano Carlos Drummond de Andrade, é o poeta mor dessa geração, quiçá o maior poeta do século XX. Sua poesia pode ser dividida em 4 fases: irônica, social, metafísica e retrospectiva. Na fase irônica, o poeta se vê um pouco desajustado com o mundo. Há a presença da ironia, do coloquialismo, do humor. O poeta também se isola um pouco, que o torna certamente individualista, subjetivo. Há, nessa fase irônica, uma reflexão sobre temáticas existenciais. Na fase social, assim como Vinícius de Moraes, o poeta também se engendra nas questões sociais da época. E que questões sociais são essas, gente? Como exemplo, a Segunda Guerra Mundial. É nessa fase social que ele escreve um dos livros mais aclamados pela crítica literária, que é o livro A Rosa do Povo. Na fase metafísica, que é a partir da década de 40, o poeta se vê um pouco desencantado com o mundo. Isso
em decorrência dos problemas sociais da época. Por isso, o poeta se vê pessimista e aborda temas ligados à morte, à vida, o tempo, a velhice, o amor, a infância e a própria poesia. É nesse período, quando ele reflete sobre a própria poesia, há essa característica ao que chamamos de metalinguagem. Na fase retrospectiva, o poeta retorna à sua ironia e o seu humor e aprofunda-se em temas como a infância em Minas, na cidade de Itabira, na cidade do interior, e também em temas ligados ao amor, à morte, à família e os amigos. Importante lembrar que Drummond é irônico, sem deixar de ser poético. Para finalizar esse hall de poetas maravilhosos, nós temos o Jorge de Lima. É um alagoano que foi ligado à política. Só lembrando, gente, a maioria desses escritores da segunda geração, seja na prosa, seja na poesia, esteve intimamente ligado à política. Jorge de Lima escreveu versos parnasianos. Jorge de Lima também, ao mesmo tempo em que escreveu poesia social, também escreveu poesia religiosa. Há um paralelo entre essas duas temáticas. Outra temática bastante abordada na poesia de Jorge de Lima é a temática social, ao que chamamos de cor local. Há um poema, inclusive, de Jorge de Lima, chamado Negra Fulô. Neste poema, o poeta denuncia um dos grandes males da nossa sociedade, que é o racismo, a violência contra o negro, a subnegação do negro no Brasil. Então é isso aí, gente. Não sei se vocês escutaram barulhos. Aqui a gente não tem um estúdio próprio, né? Ainda. Porque a situação não tá muito fácil pra gente. Mas não sei se vocês escutaram os cachorros latindo. Lá fora tem uma retroescavadeira fazendo serviço. Tá uma situação assim meio complicada. Mas a gente conseguiu fechar aí o conteúdo da segunda geração modernista, tanto da prosa quanto da poesia. Muito obrigada, beijo e até mais.